Olá, meus amores, eu sou a Nanda e este vídeo é sobre treinos de pontilhismo. Aqui no canal vais ouvir dicas de mandaleira preciosas que demorei muito tempo a aprender. Se não quiseres perder nenhuma dessas dicas, subscreve o canal. E se aprenderes algo, dá um gosto para que eu saiba que o conteúdo daqui é útil para a tua jornada. Vamos ao tema do vídeo: treinos com pontilhismo. Para fazer os treinos eu vou aqui usar uma folha de cartolina, que neste caso é azul. Vou usar as minhas ferramentas para fazer bolinhas, os meus boleadores. É um conjunto de boleadores que vocês podem comprar nas lojas dos chineses ou em alguma loja onde tenha ferramentas. Estas por acaso até se costumam usar pelas artistas que fazem decoração de unhas, não é? Que para mim também são artistas, não é? E vou usar também alguns destes boleadores. Este é um conjunto de 8. Se vocês quiserem até pedir que vos envie por correio este tipo de boleadores, estejam à vontade para me enviar um WhatsApp. Os meus contactos estão aí no canal. Então, nós vamos primeiro precisar de tinta. Eu já tenho esta tinta aqui preparada, como eu vos disse noutros vídeos. Eu gosto de preparar a tinta com uma fluidez, conforme vocês podem ver aqui. A tinta tem uma certa fluidez já própria para eu poder fazer os pontinhos. E eu deixo estes potinhos assim preparados. É claro que para fazer esta diluição da tinta, em primeiro lugar eu preciso de potinhos, de tupperwares, mini tupperwares, que sejam redondos, que fiquem hermeticamente bem fechados, de forma que não entre ar. Eu coloco esta bolinha em cima de tinta porque às vezes fica uma cor um bocadinho alterada em relação à tinta fresca e depois a tinta seca, não é? E para fazer a diluição eu utilizo médium caseiro, que eu já tenho aqui no canal vídeos sobre como fazer médium caseiro. E é claro, para fazer o médium caseiro ou para fazer, imaginemos que eu aqui precisava de mais um bocadinho de água nesta tinta, eu iria utilizar água destilada. Porquê? Para não fazer apodrecer a minha tinta, ok? Então, para fazer os treinos, em primeiro lugar, eu vou mostrar que para fazer os movimentos, para fazer as bolinhas, assim neste caso, bolinhas grandes, eu vou precisar de utilizar sempre a minha ferramenta no sentido vertical e não inclinar, porque se eu inclinar, imaginemos, se eu aqui colocar uma bolinha inclinada e se eu quiser fazer outra, ela não me vai ficar do mesmo tamanho, conforme vocês podem ver. Então, nós temos ferramentas de diversos tamanhos, conforme vocês sabem. São 8 tamanhos diferentes destas assim grandes, destes boleadores grandes. E o pedido é que vocês mergulhem uma pouca quantidade de tinta. Conforme vocês veem aqui, eu mergulho tipo 1 centímetro do boleador.
E embora tenha uma pequena gota, não sei se conseguem ver bem assim, ou se querem que eu coloque assim mais de lado, não é? Então, fica uma pequena gota, mas ela não vai gotejar, ok? Então, o que é pretendido é que nós façamos treinos. Esse treino é em cada vez que nós vamos mergulhar, vamos também à nossa cartolina, vamos encostar na cartolina e depois lentamente levantamos. Continuamos. Cada vez que descarregamos a tinta na cartolina, voltamos a carregar e vamos voltar a encostar e levantamos. Carregamos, voltamos a encostar e levantamos. Eu estou aqui a fazer pressão na cartolina, que é para não levantar a cartolina. É claro que a superfície da mandala, como é em madeira, não vem atrás de nós como a cartolina, não é? Então, neste treino, vocês podem ver que as nossas bolinhas são sempre do mesmo tamanho, ok? Então, eu mergulho o meu boleador e chego aqui, encosto mesmo, deixo pousar a ferramenta na cartolina e depois é que levanto devagar. Deixo pousada na cartolina e depois é que levanto devagar. Deixo pousada a cartolina e depois é que levanto devagar, sempre na horizontal. Peço perdão, sempre na vertical, nunca na diagonal, ok? Sempre na vertical. E é pedido que vocês não se enganem ao ponto de acabar de fazer um pontinho e vão fazer outro. Porquê? Porque o outro pontinho não vai ficar com a mesma forma, com o mesmo formato, nem o mesmo tamanho que o primeiro que vocês fizeram carregado de tinta, ok? Este é o treino simples de pontinhos com um boleador, que vocês próprios também podem fazer em casa, um boleador com, por exemplo, a traseira de um lápis. A ver se eu tenho aqui algum lápis. Não. Mas eu tenho aqui um lápis, ok? Em que eu posso usar este lado para fazer como boleador, da mesma forma, ok? Eu só não vou fazer porque não quero sujar o lápis. Então, estamos entendidos em relação a este movimento, que é muito utilizado quando a gente está a fazer o ponto corrido, sempre igual. Portanto, isto é um vídeo de treino que vocês devem fazer sempre que vão experimentar uma tinta nova, ok? Vocês estão a ver que as bolinhas são todas do mesmo tamanho, todas com a mesma quantidade de tinta, ok?
Eu agora vou limpar aqui o meu boleador. É sempre de bom cuidado com as ferramentas, a gente limpar assim que usa. Poderia usar um boleador mais pequeninho, poderia. É da mesma forma, a gente vem aqui, mergulha na tinta este bocadinho, conforme vem, tipo meio centímetro ou 1 centímetro. E vamos sempre fazendo ou o mesmo ponto corrido ou para depois fazer as pétalas, que também vou ensinar aqui, talvez no vídeo a seguir, ok? Conforme vocês estão a ver, o ponto é sempre igual. Quer eu faça corrido, quer eu utilize para fazer, por exemplo, o centro de uma pétala com outro tipo de movimentos, em que depois vou trabalhar aqui à volta, ok? Vamos também fazer o treino com este tipo de boleadores, e este é o meu tamanho maior destes boleadores. É da mesma forma, eu até posso agitar um bocadinho a tinta, vocês estão a ver como é a fluidez da tinta, ok? Então eu mergulho primeiro, tipo meio centímetro, 1 centímetro, e depois venho aqui colocar o meu pontinho. Eu encosto totalmente a ferramenta à minha superfície de trabalho, que neste momento está a ser uma cartolina, ok? Isto é um ponto simples, em que é sempre do mesmo tamanho. E fica um ponto sempre corrido, ok? Se eu quiser um ponto maior, eu posso vir aqui e dar umas batidinhas e ele já fica um bocadinho maior, ok? No entanto, se eu quiser descarregar toda a tinta, eu posso fazer este movimento e descarregar. E muitas vezes utilizo este movimento nas minhas mandalas. É sempre a mesma quantidade, quer no primeiro, quer no segundo, quer no terceiro pontinho. É praticamente sempre a mesma quantidade. Ok? E eu posso fazer este tipo de movimentos, por exemplo, à volta destes 4 pontinhos, como se fosse uma pétala em que venho a descarregar por aqui abaixo. E posso fazer do outro lado, eu repito aqui em cima, são já vícios que a gente tem, vícios de trabalho que a gente tem e que a gente vai adquirindo com o tempo, em que se quer fazer mais uma volta com este tipo de ponto,
eu posso ir fazendo maiorzinho e depois ir diminuindo, descarregando a tinta, sendo que é importante que a gente faça igual dos dois lados. Aqui não cabe por causa desta tinta que apanhou aqui, acabou por ficar maior. Ok? Então, recapitulando, quando nós estamos a descarregar a tinta, fazemos um ponto que vai diminuindo o tamanho. Quando nós carregamos sempre a tinta ao fim de cada ponto, o ponto vai ficando sempre do mesmo tamanho. Vou querer também vos ensinar um outro ponto aqui, que nós vamos deitar aqui um bocadinho o nosso papel, porque vamos fazer um outro tipo de ponto em que primeiro descarregamos só num sítio e depois arrastamos e vai ficando aquilo que nós mandaleiras lhe chamamos de puxadinho. Então, primeiro descarregamos sempre no mesmo sítio, damos umas batidinhas e depois puxamos, sempre encostado no papel, damos umas batidinhas e depois puxamos, sempre encostado no papel. Como a quantidade de tinta e como o movimento das batidinhas e do puxar é sempre com a mesma firmeza, por exemplo, se eu fizer assim, ele já fica diferente, o ponto. Se eu fizer assim, eles ficam diferentes, mas se eu fizer sempre da mesma forma e puxar devagarinho, ele já ficou igual ao de cima. Ok? É uma questão de a gente praticar para conseguir fazer os pontos sempre direitinhos, sempre da mesma forma e para todos ficarem iguais e não de tamanhos diferentes como este aqui. Então, há um outro ponto que podemos fazer com este, em que imaginemos que nós tínhamos a nossa mandala aqui por fazer ou um traço para preencher. Imaginemos que o traço, a nossa marcação fosse, por exemplo, aqui, ok? Então, nós podemos fazer um movimento entrelaçado, em que podemos ir para o lado, depois para o outro lado, depois para o outro lado, este fugiu um bocadinho, depois para o outro lado, e estes são só exemplos de movimentos que vocês podem fazer. Imaginemos que, por exemplo, imaginemos que a minha tinta acabava aqui
eu podia puxar um bocadinho mais também. Não há aqui muitas regras, ok? E depois, a partir daqui, nós podemos trabalhar de outras formas. É tudo de acordo com o que for surgindo na vossa mente e no vosso trabalho, para vocês trabalharem, para vocês fazerem. A questão é nós nos permitirmos, porque se não nos permitimos, nós nunca vamos conseguir sair de um padrão que muitas vezes foi ensinado por este, por aquele, e nós precisamos de também encontrar a nossa identidade, mesmo no que diz respeito a mandalas, ok? Porque cada um de nós tem uma assinatura energética diferente no que diz respeito ao trabalho com mandalas. Bom, este é o primeiro vídeo de treinos de pontilhismo num amarelo, que é para ir buscar essa vontade, a energia do fogo, do plexo solar. Então por hoje é tudo. Deixa um comentário aqui em baixo com as tuas dúvidas ou assuntos relacionados com mandalas que queres que fale no canal ou vídeos que queres que traga com treinos específicos. O próximo vídeo espero ser sobre pétalas diferentes e também irei fazer um outro vídeo sobre como usar os pincéis nas mandalas em pontilhismo, ok? Envio daqui um chico coração apertadinho. Obrigada e até já!